Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. A verdadeira lei a qual o Messias veio cumprir não se refere às leis de Moisés, mas sim aos 10 mandamentos escritos pelo Pai. No meio religioso é erroneamente ensinado que o Messias veio cumprir as leis de Moisés, leis às quais os judeus tinham que obedecer e seguir fielmente. Na verdade, a lei que nosso Messias veio cumprir era a lei dos 10 mandamentos, tanto que ele os resumiu em 2, amor ao Pai e amor ao próximo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Messias disse-lhe: amarás o Criador teu Pai de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que ele nos dá apenas 2 mandamentos, e que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, todos os 10 mandamentos se resumem a esses 2, e todas as atitudes dos profetas provêm desses 2. Automaticamente quem ama ao Pai já cumpre os 3 primeiros mandamentos, e praticando amor ao próximo já cumpre todos os outros, já que amando o seu próximo você não roubará, não matará, cometerá adultério, lembrará do 7º dia, honrará pais, e não cometerá outros pecados. Através de seus atos o Messias cumpriu fielmente a lei dos 10 mandamentos, ele amou o próximo e seu Pai, espalhou sua palavra e amor. Mas, devemos seguir os 10 mandamentos? Não, pois a partir do momento em que se segue ao Messias automaticamente já se cumpre os 10 mandamentos, pois estamos sob a graça do Messias, através do seu Espírito somos impelidos ao amor ao próximo e ao Pai, base de toda a lei. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Messias não veio cumprir as leis de Moisés. Estas são leis de morte e obediência, as quais Moisés colocou no lugar dos 10 mandamentos a fim de subjugar o povo de Israel ao seu falso Deus. O Messias não cumpriu nenhuma dessas leis e muito pelo contrário, as anulou, como exemplo a lei do talião, do juramento e do adultério. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Ouvistes que foi dito olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Outrora, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono do Pai, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: aquele que de entre vos está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Além do Messias não ter cumprido essas leis, ele ainda as aboliu, por meio do amor ao próximo, provando assim que ele não veio cumprir as leis de morte e pecado de Moisés, mas sim as leis dos 10 mandamentos do Pai. Ao todo são 613 leis de Moisés presentes na Torá, incluem preceitos desde condenação à morte, postura, ordenanças, por meio das quais os judeus tinham que obedecer.
Muitas dessas leis, inclusive contrárias aos próprios mandamentos do Pai, são leis referentes à morte e condenação. Veja algumas dessas leis. Esse alimento está contaminado pelo contato com coisas impuras. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Que uma mulher menstruada contamina. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. E o Messias, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Que um leproso é impuro e contamina os outros. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo o Messias, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Mestre, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Obedecer à autoridade do sinédrio. E o mestre disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Que as execuções sejam efetuadas por meio da espada, estrangulamento, fogo, apedrejamento, enforcamento. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Como se vê, a lei que o Messias veio cumprir não era a de Moisés, já que ele mesmo não as cumpriu, o que tornaria sua afirmação de cumprir a lei de não a abolir falsa, mas quanto às leis dos 10 mandamentos, essas foram cumpridas fielmente. Sem falar que perante a lei de Moisés o Messias se tornou maldito, já que segundo sua lei todo aquele que morre no madeiro é maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. O Messias veio libertar o povo do jugo da lei de morte e pecado de Moisés, instaurando a salvação pela graça, através da fé e no amor ao próximo. Satanás criou por meio de Moisés várias leis e preceitos a fim de doutrinar e enganar seu povo, os desviando da observância dos 10 mandamentos do Pai para a submissão às suas leis de morte. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vos observa a lei. Porque procurais matar-me? Aqui o Messias se refere aos 10 mandamentos entregues a Moisés, o qual os judeus não seguiam, já que o mesmo proibia matar, o que os judeus queriam fazer com o Messias. Repare que nos 10 mandamentos diz para não matar, como questiona o Messias, mas nos 613 preceitos de Moisés, a lei para matar, veja a contradição. É claro de se ver que a lei que os judeus seguiam não era os 10 mandamentos do Pai. Eis o porquê de Moisés esconder os 10 mandamentos na arca, a qual ficava longe do alcance do povo, e qualquer que se aproximasse ou tocasse nela era sumariamente morto. Satanás não queria que ninguém do seu povo observasse os verdadeiros mandamentos para se salvar, por isso os judeus não compreendiam as palavras do Messias, pois estavam sob o jugo das falsas leis de Moisés e não sob as do Pai. Com a verdadeira lei do Pai trancada e escondida na arca, os judeus por meio de Moisés, mataram, roubaram, adulteraram e destruíram, desobedecendo assim todos os mandamentos do Pai. As leis de Moisés são perversas, voltadas para a escravidão e morte, com lei inclusive para matar o Messias.
Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Como nosso pai ordenaria a criação de uma lei a qual mataria seu próprio filho? Nosso pai criou os 10 mandamentos para servir de guia para o povo, e Satanás, para os confundir e semear a morte, criou novas leis para os substituir. A exemplo, veja que Moisés recebeu os 10 mandamentos, o qual diz claramente para não matar, mas assim que os recebe ordena a morte de vários dentre seu povo. A lei dos 10 mandamentos foi dada a Moisés como testemunho, para saber quem era do Pai e quem era de Satanás. Tanto Moisés como seu povo descumpriram os 10 mandamentos, roubaram, mataram, destruíram, adulteraram, dentre outros, trocaram o Pai e sua ordenança pelo falso Deus de Israel, o diabo e seus novos preceitos de morte e submissão. Assim como o Messias disse que pelo fruto se conhece a árvore, através dos atos de Moisés e de seu povo de descumprir os 10 mandamentos do Pai, sabemos que eles não são do Pai, eis o porquê do Pai os entregar os mandamentos, para servir de testemunho de suas obras. Foi o Messias que aboliu essas leis de morte de Moisés, obedecendo fielmente a lei verdadeira do Pai. Servindo de exemplo, o Messias mostrou que a verdadeira lei era os 10 mandamentos, e não o livro de lei de Moisés que tanto os fariseus e doutores da lei apregoavam. Eis o porquê dos judeus não compreenderem os ensinos do Messias, pois ele seguia a lei do Pai de amor, enquanto os judeus as falsas leis de morte e pecado de Satanás. Não caia no engano, nosso único mandamento é amar ao Pai e ao próximo, não estamos debaixo de leis e nem de preceitos humanos. Nosso Messias nos libertou da lei e do jugo pesado, somos livres.